Bom, Rogério, antes dessa sequência aí, esses últimos 4 jogos, tu até comentou que tu ia implementar um rodízio de jogadores e tu realmente o fez. Agora, passar essa sequência, o Brasil tem 2 jogos em casa. Tu pretende continuar com esse rodízio ou tu pretende voltar com a escalação daquela equipe que jogou contra o Frederiquense e o Ipiranga na boca do louco? Não, eu disse que eu ia fazer não porque eu quisesse fazer, porque as circunstâncias iam obrigar, entende? E aconteceu, né? As circunstâncias de um jogador estar no limite muito próximo de se lesionar pelo acúmulo de jogos. E tem aquelas outras coisas, um cartão do Ender, terceiro cartão do Cirilo, né? Esse último jogo o Fernando se machucou, é dúvida, tá uma possibilidade bem pela proximidade dos jogos de colocar no jogo de amanhã, ela não é grande, não. E mesmo que eu quisesse retornar a um determinado formatação, eu não, né? Bom, vou voltar àquela formatação. Eu não sei se eu vou contar com o Amado, né? Então, vamos dizer assim, o rodízio, se é que é esse o nome, ou colocar várias formações e não repetir a equipe, não é porque eu não queira repetir, é porque realmente não há essa possibilidade. Mas isso já era previsto, felizmente até, eu acredito que a gente até conseguiu levar bastante tempo uma base, né? Até praticamente manter a classificação para a primeira divisão e tal. E agora, isso, o que eu fico contente é que se for analisar, tu pega essa formatação lá do União Frederiquense e Ipiranga. Aí pega aquela formatação que eu coloquei contra o Flamengo, que é muito parecido com o que eu coloquei contra o Grêmio na Arena. Felipe, Márcio Ram, como 2 meias e os 2 volantes. Agora, contra o Juventude, os 2 meias, Galhardo e Diogo, né? E nessa formatação, se eu não me engano, do União, Diogo e Felipe. E o que eu vejo é que a boa produção desses jogadores, um setor importante de meio de campo, eu tenho bons jogadores. Se nós formos analisar, eu estou estendendo um pouquinho a resposta, mas se nós formos analisar essas 2 últimas partidas do Brasil contra o Flamengo, pela distância que existe entre as 2 equipes, mas você vai e joga bem contra o Flamengo no Maracanã, tá até os 25 do segundo tempo 0-0. E essa partida contra o Juventude também, que possibilitou pouca chance de gol para o Juventude, eu achei muito boa as 2 formatações na parte tática, muito boa. Isso me dá uma segurança. Eu fico preocupado com as lesões e os cartões, mas me dá uma segurança que nós temos um grupo muito interessante, assim, principalmente nesse setor importante que é o meio de campo. O Juventude jogou com 2 jogadores abertos, o Amado e o Garcia. Deixou o Neno no banco, tua uma opção ali, e acabou entrando e depois fez o gol. Foi um pouco por conta desse rodízio ou foi uma opção tua? E se tu já definiu, se tu pensa em repetir esse esquema com 2 homens, de um pouco mais de velocidade ou retornar com o Neno? Não, foi opção em função do desgaste do Nena, né? O Nena, tanto contra o Internacional contra o Flamengo, ele teve um desgaste muito grande, porque não é um jogador que fica parado esperando a bola, ele ajuda muito na marcação, ele recompõe. No jogo contra o Flamengo ele foi obrigado a trancar ali o volante do Flamengo, quer dizer, pro Flamengo chutar uma bola em gol, que foi aquele lance do Pico, durante 45 minutos, a gente tem que pagar um preço, né? E depois o próximo chute do Flamengo foi o gol, aos 25 do segundo. Você tem que... Porque se você for analisar o jogo do Flamengo com o Grêmio na Arena, foi muito parecido, né? Nós procuramos neutralizar as principais jogadas do Flamengo e praticamente não fazer com que o Martini não trabalhasse. E evidentemente tu fica ali buscando uma jogada individual, como aconteceu. Daqui a pouco o Felipe deu um balãozinho no cara, entregou pro Amado, foi pênalti, não foi. Na Arena foi um gol de bola parada, nós tivemos vários escanteios. Não, na Arena funcionou, o Foster bateu, o Nena fez o gol. Né? Então ele teve um desgaste muito grande. Foi poupado para entrar no segundo tempo.
em função que ele foi poupado, ele não jogou toda a partida, a tendência é voltar a essa formatação normal com o centroavante por dentro. Rogério, falavas em outras entrevistas recentes que a ideia era justamente essa, de Grêmio, a tendência de Grêmio e Inter estarem na ponta da tabela no fim, talvez, da primeira fase. Dito e feito, o Brasil na 5ª colocação tem mais 3 jogos. Qual é o objetivo nesses 3 jogos? Obviamente que vencer. Sim. A somar 7 pontos. Entendi. É o ideal, assim? É o que calcula-se? Se vocês forem analisar aquilo que a gente tem comentado aqui, normalmente acontece, né? Eu disse que ia ser um campeonato muito difícil, isso antes de começar a competição, e ele tem se mostrado isso. E disse com bastante antecedência, acredito até quando a gente estava na liderança, que passadas as 15 rodadas, Grêmio Internacional, a tendência era estar na frente. O Internacional colocou um time reserva contra nós, e venceu, um time reserva contra o Veranópolis e venceu pela distância que existe. Né? Então não é nenhuma adivinhação, é que normalmente isso ocorre em todos os campeonatos. É que a gente não lembra, não para lembrar. No ano que vem vai acontecer que a pré-temporada de Grêmio Internacional vai ser mais curta, as do interior, e os times do interior vão começar e depois é sempre a mesma coisa. Né? Claro que o desafio é sempre tu quebrar essa rotina, mas normalmente é isso que acontece. Então não é assim nenhuma adivinhação, é simplesmente o que normalmente acontece no futebol. Bom, eu não consigo fazer projeção, Daniel, porque pego, por exemplo, o caso do Juventude. O Juventude vai jogar 2 partidas em casa, contra o Avenida, que está em zona de rebaixamento, com o Brasil. É evidente que e um jogo antes, ele jogou contra o último colocado, que era o União Frederiquense. Você acha que nesses 9 pontos, o Juventude, antes de jogar essa partida contra o União Frederiquense, que era o último lugar, não tinha vencido nenhuma, contra o Avenida em casa e contra o Brasil em casa, tu acha que ele calculou fazer 2 pontos? Ele não calculou fazer 2 pontos, entendeu? Ele deve ter calculado 7, 9, né? Então, isso vale para nós também, né? O que eu vejo, e aí relacionando a tua pergunta, é assim, esquece a derrota do Brasil para o Flamengo ou a vitória do Brasil contra o Grêmio na Arena. Esquece Grêmio, Inter e Flamengo, qualquer time acima do nosso. Pega a campanha do Brasil nas últimas 4 partidas, contra equipes do nosso porte. O que é a campanha do Brasil? Jogou em casa contra o Ipiranga, venceu. Jogou em casa contra o União Frederiquense, venceu. Jogou fora de casa contra o Passo Fundo. Perdeu quase empatando. E jogou fora contra o Juventude, empatou quase ganhando as 42. Então, se você for analisar as 4 partidas contra equipes do nosso porte, qual é a campanha do Brasil? Jogou 2 em casa, venceu as 2, jogou 2 fora, perdeu uma por diferença de 1 gol e empatou outra contra o Juventude. Isso é campanha. Isso é campanha. Né? É que no meio dessa campanha regular que o Brasil tá fazendo, teve 2 jogos contra o Flamengo e 1 jogo contra o Inter. E aí tu parece, opa, o Brasil segue na mesma batida. Bom, Rogério, 2 jogos dentro de casa contra equipes. O Aimoré saindo da zona de rebaixamento brigando por classificação, né? O Veranópolis numa situação diferente. Mas pegando o primeiro jogo, que é o Aimoré, ele é mais tenso pela situação. O Brasil briga por classificação, para quem sabe ficar entre os 4. O Aimoré briga para chegar no grupo dos 8. Esses 2 jogos, e falando em especial do Aimoré, ele é mais tenso em relação aos outros? Você exige mais um pouco do grupo de jogadores por estar nessa reta final da primeira fase? Não, eu acho que é mais tenso, sim. Todos os jogos, né? Todos os jogos, ou você está decidindo a colocação, porque... vê bem, a chance de classificar para todas as equipes, mesmo as que estão em 9º, em 10º, 11º, elas são boas, porque 16 equipes se classificam 8, é 50%. Né? 50%. Então todo mundo tem muita chance de classificar. Então, assim que você consegue se livrar um pouquinho daquela disputa lá embaixo, né? Você, ao mesmo tempo, você se aproxima no mínimo do 8º colocado, e a diferença nossa para os 2 times do interior que estão na nossa frente é 1 ponto. A diferença, e nós estamos em 5º, e a diferença lá do 8º para o 9º, para o 10º é por aí, uma rodada modifica. Então, a partir desse momento,
as equipes ou estão disputando um lugar entre os 8 primeiros, e tu ficar em 7º, 8º significa daqui a pouco tu vai pegar um jogo contra a dupla Grenal, é um jogo de visibilidade e de fator financeiro, né? E você tem aquela disputa para se manter na primeira divisão. Então é evidente que o caráter emocional dos jogos agora passa a ser muito maior. O Brasil, assim como eu falei que normalmente a dupla Grenal no final vai aparecer lá na frente quando é pontos corridos, nós também fizemos essa carga emocional, jogar como se fosse uma Copa do Mundo. Nós não vamos jogar contra o Aimoré como se fosse uma Copa do Mundo. Nós jogamos contra o Caxias, a primeira partida, como se fosse Copa do Mundo. Que de novo nós imaginamos assim, não vamos esperar chegar às últimas rodadas para a gente se mobilizar, para a gente reunir o grupo, para a gente dizer agora vamos isso. Nós fizemos isso lá na largada. A exemplo do ano anterior, a gente conseguiu nas primeiras 8, 9 rodadas a manutenção da primeira. Então quando a gente joga agora, a gente está jogando para se classificar entre os 8 ou entre os 4. Então o nível nosso de tensão ele é muito parecido, mas eu percebo que o nível de tensão dos adversários é maior em função de estarem brigando pela classificação também e pela questão do rebaixamento.